programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse domingo, nós celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. O evangelho previsto para a liturgia dominical é o de Mateus, capítulo 16, o versículo de 13 a 9. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Celebramos nesse domingo a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da igreja, testemunha da ressurreição do Senhor, mártires pela fé, cujas vidas, tão diferentes na origem, convergem no mesmo testemunho de amor a Cristo e de entrega total à sua missão. O evangelho que foi proclamado, que nós escutamos, segundo Mateus, nos coloca em Cesareia de Filipe. É um território pagão, símbolo da dominação imperial e do culto ao poder. A própria palavra Cesareia significa cidade de César, cidade do imperador. É ali, naquele ambiente, onde se exaltava César como filho de Deus, que Jesus pergunta aos discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro, em nome de todos, responde: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Uma confissão de fé profunda, inspirada pelo Pai, que revela não apenas quem é Jesus, mas quem é Pedro diante de Deus. Alguém capaz de se deixar guiar pelo Espírito e por isso escolhido como pedra sobre a qual Cristo edifica a sua igreja. Essa proclamação de Pedro marca o início de sua missão. Ele se torna o portador das chaves, ou seja, o servidor da comunhão, aquele a quem foi confiado o cuidado da unidade e da fidelidade à palavra de Jesus. Mas é essencial lembrar que Pedro recebeu essa missão não por ser perfeito, mas por ser sincero, humilde e aberto à graça de Deus. Pedro é um homem como nós, com todas as suas fragilidades, mas com um grande desejo de crescer na fé, de aprender com as suas quedas, de amadurecer com as provações. É nesse caminho de amadurecimento na fé que une Pedro e Paulo. Pedro, um pescador da Galileia, chamado a ser pescador de homens, e Paulo, um fariseu zeloso, que foi convertido no caminho de Damasco. Assim, ambos tornam-se testemunha da Páscoa, da ressurreição que transforma as vidas. E ambos enfrentaram prisões, rejeições, fadigas, incompreensões e, por fim, um martírio. Tanto Pedro quanto Paulo se deixaram seduzir e conduzir por Cristo. Abriram-se à ação do Espírito Santo e tornaram-se construtores de uma igreja viva e missionária. Na solenidade de São Pedro de São Paulo, também é prevista a leitura dos Atos dos Apóstolos. É a primeira leitura que se lê na liturgia. E a narrativa dos Atos, do capítulo 12, narra a libertação milagrosa de Pedro da prisão. Um anjo desperta. Pedro dormia na prisão. No meio da noite, ele diz: "Ergue-te depressa." Esta ordem não é apenas literal, como afirmou o Papa Francisco, meditando sobre esse texto, na festa de São Pedro de São Paulo, mas é uma convocação pascual. Pedro é chamado a sair da inércia, a erguer-se da letargia, do medo e deixar-se conduzir por Deus. Portanto, ergue-te depressa é uma mensagem pascal. Assim, Pedro é chamado a deixar o cárcere da hesitação e a lançar-se novamente na missão. Também nós, como igreja, como comunidade arquidiocesana, esse caminho sinodal que estamos realizando, nós somos chamados a nos erguer depressa, porque nós vivemos tempos em que a tentação da paralisia e do medo pode nos fazer parar, recuar. Geralmente somos tomados facilmente pelo cansaço pastoral, às vezes pela falta de profundidade espiritual e as rotinas e as estruturas que prendem o nosso impulso missionário. O evangelho jamais é estático, mas é sempre dinâmico, é sempre novo. Por isso, como Pedro, prisioneiro, devemos escutar sempre o anjo que nos toca, para escutar o ergue-te, o pascal, que nos remete à ressurreição de Jesus, a fim de sair da prisão e das seguranças estéreis que muitas vezes nos impedem de levantarmos com prontidão para a missão. Também na liturgia da solenidade de São Pedro e São Paulo é lido como segunda leitura um trecho da segunda carta de São Paulo a Timóteo,
em que São Paulo está a caminho do martírio. E ele afirma: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E o seu olhar volta-se para o Senhor, que sempre esteve com ele. Não há lamento em suas palavras, mas esperança. Paulo foi aquele que, ao experimentar a graça do encontro com Cristo, abriu-se às periferias do mundo e da história. Ele não guardou para si o Evangelho, quis anunciá-lo a todos os povos. Sua missão, como a de Pedro, foi a de abrir portas. Porta da fé, porta da comunhão, porta do reino. Em pleno ano jubilar, o testemunho de São Pedro e de São Paulo nos inspira a sermos uma igreja de portas abertas. Como nos lembrou o Papa Francisco numa pregação da festa de São Pedro e São Paulo. Ele recordou que Pedro recebeu as chaves do reino, não para trancar as portas, mas para abrir caminhos a todos sem exceção. Todos somos chamados a entrar nessa caminhada do reino, todos somos chamados ao banquete, a entrar na igreja. Todos têm lugar e todos são convidados, por isso, à mesa do reino de Deus. No espírito sinodal em que a nossa igreja arquidiocesana está vivendo, urge nos perguntar: temos sido uma igreja que se ergue e caminha com prontidão? Temos lutado o bom combate da fé com entusiasmo missionário e zelo pastoral? Ou temos nos contentado com uma fé rotineira que não move nem transforma? A solenidade dos apóstolos, São Pedro e São Paulo, é um forte apelo à conversão missionária, porque esses apóstolos nos lembram que não há missão sem entrega, sem cruz, sem esperança. Ambos nos ensinam que a autoridade na igreja é serviço, que a missão só é fecunda quando nasce da experiência do encontro pessoal com Cristo. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora da Apresentação, Rainha dos Apóstolos, interceda por nós, que São Pedro e São Paulo fortaleçam com seu testemunho nosso ardor missionário, e que nesta igreja de Natal, a nossa arquidiocese, que se ponha a caminho sinodal com espírito ecumênico, aberto, possamos sempre nos lembrar de que é preciso levantar depressa, combater o bom combate, construindo sobre o Cristo, que é a pedra viva sobre a qual se edifica a nossa fé. Você está ouvindo
Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Ao nos aproximarmos da solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, celebrada no dia 29 de junho, somos convidados a olhar com fé e amor para o coração da Igreja, que pulsa no ministério do sucessor de Pedro, que é o Papa. E é nesse contexto que somos também chamados a participar do óbolo de São Pedro, que é a tradicional coleta, realizada nesta data, em todas as dioceses do mundo. Para que serve o óbolo de São Pedro? Qual o seu sentido espiritual e eclesial? O óbolo de São Pedro é uma expressão concreta de comunhão com o Papa. Trata-se de uma oferta que os fiéis católicos doam ao Santo Padre como sinal de adesão à sua missão apostólica e pastoral. A coleta destina-se a apoiar duas finalidades principais: as obras de caridade do Papa, que inclui o auxílio a populações vítimas de guerras, catástrofes naturais, fome, pobreza e perseguições, e também a apoiar as atividades pastorais da Santa Sé, por meio dos diversos dicastérios que colaboram com o Santo Padre na condução da Igreja Universal. Essa prática tem uma origem antiga. Remonta ao final do século VIII, quando os cristãos anglo-saxões, reconhecendo a importância do Papa como sinal de unidade, passaram a enviar anualmente uma ajuda econômica ao bispo de Roma, o Papa, sucessor de Pedro. E essa tradição foi oficializada pelo Papa Pio IX, em 1871, por meio da encíclica Sepe Venerabilis, e continua viva até os nossos dias. Ao colaborar com o óbolo de São Pedro, cada fiel expressa concretamente sua pertença à Igreja, seu amor pelo Papa e sua solidariedade com os pobres. Mesmo uma pequena oferta tem um grande valor simbólico e espiritual, porque ela testemunha a nossa fé em Jesus Cristo e o nosso desejo de que o Evangelho alcance todos os recantos do mundo, e especialmente as periferias existenciais, que tanto interpelam a nossa Igreja. Como nos recorda a Santa Sé, essa coleta é parte do Dia Mundial da Caridade do Papa e oferece a todos nós uma ocasião privilegiada de nos unirmos ao ministério do Santo Padre, tornando-nos corresponsáveis por sua missão profética de anunciar o Evangelho, promover a paz, a justiça, o diálogo, a fraternidade e o cuidado com os que sofrem. Assim você, meu caro irmão, minha cara irmã, neste tempo em que tantos gritam por esperança, por consolo, por dignidade, não seja indiferente. A Igreja é chamada a ser um hospital de campanha. Nos recordado o Papa Francisco, e o Papa, como bom pastor, vai ao encontro dos que sofrem em nome de Cristo. Com o óbolo de São Pedro, nós podemos ser as mãos estendidas do Santo Padre, o seu braço solidário, que abraça o mundo com compaixão. Por isso, no próximo dia 29 de junho, façamos a nossa oferta com generosidade e alegria. Não é apenas uma ajuda material, é um gesto de comunhão eclesial, de amor ao Papa e de solidariedade com os necessitados. Lembremos das palavras de São Paulo: cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Contribuir com o óbolo de São Pedro é semear esperança, é ser presença de Cristo no mundo, é proclamar com gestos: estou com Pedro, estou com a Igreja, estou com os pobres. E Maria, Mãe da Igreja, nos inspira a partilhar com generosidade, que os santos apóstolos Pedro e Paulo intercedam por você, e assim, sob o seu exemplo, possamos também sermos generosos na missão e na evangelização. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por
naquele que me fortalece. Assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação, que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.